de urna, tem os juízes eleitorais, tem o gerente de sessão, etc. Vamos fazer uma comparação com a Venezuela. Não vamos repetir o mesmo erro. Na Venezuela, há 4 pleitos atrás, o pessoal foi votar e o pessoal da direita perdeu. Aí, na outra, resolveram não votar. Ninguém vai mais votar. Aí não votaram. Ninguém, nem para deputado, nem para presidente. Bom, aí os chavistas ficaram com a maioria esmagadora lá na Câmara dos Deputados, lá da Venezuela, e também o presidente Chávez ganhou. Aí, na segunda vez, resolveram votar, escolheram um candidato lá de oposição ao regime comunista, né? Um cara bonito, esqueci o nome dele agora, tinha uma esposa muito bonita, e perdeu também, por causa das contagens dos votos. Porque quando dominam o regime comunista, eles fazem o que querem, não é assim mesmo? Aprendam, senhores. Os senhores têm que continuar pensando numa sequência de pensamentos, de raciocínios. Não pode esquecer de uma coisa que os senhores já sabem. Bom, daí perderam. E o cara foi preso, acho que está preso até hoje, esse opositor lá. Aí depois, agora, essa última, resolveram novamente não votar, se não me engano, né? Aí, novamente, esse Maduro lá resolveu mudar a Constituição, porque tinha a maioria dos deputados e tudo, e fez o parlamentarismo, o semipresidencialismo, né? E mudou totalmente a Constituição. Ele não precisa mais dos deputados para governar e administrar a Venezuela. E nesses 4 casos que eu citei, os militares sempre quietinhos, não se metem, nós outros não nos intrometemos nas eleições, não, senhor, nós somos legalistas, mas são comunistas, né? São comunistas. Se precisa fazer o jogo sujo, manda os motoqueiros lá, né? O pessoal da Guarda Nacional, né? Aqui no Brasil é a SUSP. A SUSP, que o Bolsonaro votou lá, aprovou, ajudou a votar, são mais de 1 milhão de todas as forças policiais sob o comando de um homem, do presidente da República. Não é uma instituição do povo, nosso, do povo. Quando eu falo povo, eu falo todos nós, é uma instituição. E quando é uma Guarda Nacional, a SUSP, é de um homem só. Ele pode fazer o que quiser. Ele pode dar ordem o que quiser para um general, para um coronel, etc. Para o chefe da Polícia Federal e por aí vai. Bom, aí agora está a situação que está lá. E eles querem mesmo que aconteça isso. Nesses últimos 12 anos na Venezuela, 14 anos, o povo foi fugindo da Venezuela, os intelectuais, os médicos, os advogados foram saindo. Para o Brasil agora está vindo o pessoal com menos cultura, menos conhecimento. Esse pessoal preparados, com faculdades, foram para os Estados Unidos, foram para a Argentina. Para o Brasil não quiseram vir também, porque sabiam que aqui no Brasil, esse pessoal que pensa sabe que o Brasil já era comunista há 10 anos atrás, que eles aprenderam lá na Venezuela. Então o Brasil já é comunista há 10 anos atrás aqui no Brasil. Então imagina o estrago que eles não fizeram em todas as instituições, inclusive dentro das nossas Forças Armadas, inclusive dentro das nossas queridas Forças Armadas. Aí, por acaso, foi também parecido lá na Bolívia. E por acaso eu estava lá na Bolívia também, há uns 10, 12 anos atrás, ou menos, numa excursão lá, e tinha corrido a eleição na semana anterior, e daí teve 2 províncias, se não me engano, a de Santa Cruz, que é perto aqui do Mato Grosso, lá na Venezuela, o estado lá chama província. Na Venezuela não, na Bolívia. E também ganhou, por acaso, um cara que era mais de direita, oposto lá, aquele, não sei se é o Evo Morales, não me lembro quem era. E um outro estado, outra província lá para o lado oeste da Bolívia, lá. E daí o Evo Morales ameaçava invadir essa província, esse estado de Santa Cruz, que é aqui colado com o Brasil, né? O nosso avião pousou lá. Lá nós pegamos um ônibus e fomos andando pelas estradas até visitar a Bolívia lá. Bom, pessoal, então nós temos que aprender com a história. Então, esse negócio
que nós estamos discutindo agora. Vamos votar, não vamos votar. Vamos votar, mas vamos anular o voto, vamos votar em branco. Não, porque vamos votar. Não, não vamos votar, não vamos votar, porque daí nós vamos demonstrar para o mundo. Isso já se repetiu, isso se repete. Vejam lá na Venezuela. Eu tive interesse de acompanhar esse movimento político, eu gosto de política, e acompanhei esses movimentos todos aí, né? E algum deles eu estava até, por coincidência, lá na época da Revolução do Chile, do Allende, lá, eu fui para lá, por acaso, esquiar lá na neve, e era justamente na semana do golpe lá. Eu saí do Chile 2 dias antes, quando o Pinochet lá assumiu o poder lá. Mas já estava uma bagunça, greve geral, total, dos caminhoneiros, e eu peguei um táxi, fui até a estação de esqui, mas eu me lembro que tinha o dólar paralelo, né? E que valia assim, o dólar oficial valia 5, o dólar paralelo valia 500, o dinheiro deles lá, que eu não me lembro qual é o dinheiro deles. Aí peguei um táxi, fui até essa estação de esqui. E estava tudo lotado essa estação de esqui, não tinha lugar para ninguém, porque não podia sair nem vir. Acabaram me botando lá num quarto do funcionário do hotel lá. Bom, junto com os funcionários do hotel. Mas, amigos, então é o seguinte, nós temos que aprender com os outros, com a história nos ensina, as coisas se repetem. Vocês já ouviram essa história, esse provérbio, né? Que tudo na vida se repete, na vida familiar, na história dos países, nada é novo, tudo já aconteceu alguma vez antes, sempre, tudo já aconteceu alguma vez antes. Nada é novo, nada é inovador, etc. Então, vamos usar o bom senso. Aí que eu falo sempre da serenidade. Dai-nos serenidade, Senhor, para enxergar as coisas que eu preciso enxergar. Ver a diferença entre uma coisa e outra. E que Deus me ajude a escolher a coisa mais certa. Tomar uma posição mais certa. Então, meus amigos, não há dúvidas que nós necessitamos de uma intervenção militar. Os militares têm que ajudar a população, porque está vendo que o Brasil... Porque o pobre, o pouco instruído, ele está humilhado. Ele quer uma faxina geral. Ele tem medo de ir na rua pedir intervenção. A classe média também, o rico também. Os ricos têm medo. Nós, intervencionistas, temos tido coragem de fazer essas manifestações. E, graças a Deus, a população inteira já sabe que o Brasil é comunista e que os militares vão intervir. Estão só esperando. Eles dizem, glória a Deus, tomara. Isso eu estou falando de verdade, quando eu falo com várias pessoas de várias classes sociais. Então, os militares só não agiram ainda porque eles não querem. O Vilas Boas, o comandante do Exército, falou na televisão, na Rede Globo, claramente, especificamente do artigo 142, e ainda falou assim, pode agir sim, o Exército pode agir. Daí ele até consertou, as Forças Armadas podem agir pelo artigo 142, quando as instituições não estão funcionando. Então, para ir na Rede Globo e falar isso, é porque ele queria a intervenção. Talvez a tropa que não quisesse. Olha só o perigo que nós estamos correndo. Talvez os generais, que na época já eram 160 generais, 150, o alto comando queria intervenção militar, o Mourão queria, mas quem sabe a tropa meio que relutou. Está havendo falta de hierarquia ali. Se os generais querem intervenção, se o comandante do Exército quer intervenção, e daí a tropa não faz alguma coisa, então eu volto a questionar a mim mesmo e aos senhores, será que realmente boa parte da tropa já não é comunista? Hein, senhores? Olha o que o professor L'Oriel Rocha falou, esse cara é inteligentíssimo, o trabalho dele é estudar praticamente. É história, geografia, filosofia, ciência e por aí vai. Política, geopolítica, religiões, etc. Então, meus amigos, o L'Oriel Rocha falou que boa parte das Forças Armadas já está comunizada, em mais um ano só, em 2019, será totalmente comunizada. E pelo que eu tenho visto, esses idas e voltas das Forças Armadas, né, esse conflito de frases,
de sentenças e de falas mesmo dos generais e coronéis que iam fazer, não iam. Aí o general vai na televisão, o Vilas Boas fala que pode haver intervenção, pode sim, e é legal, é honrado, é honesto, é decente, é patriótica fazer intervenção. Ele falou mais ou menos isso. Olha, Bial, está aqui na Constituição. O Exército, as Forças Armadas podem agir para defender as instituições, vírgula, a pedido do... Ali já é uma coisa, terminou aquele assunto, agora outro. A pedido do presidente da República, já é outra coisa. Subordinado à presidência da República, tá assim. Então, já é outro assunto. E ele explicou isso para o Bial. Ainda fez assim com a mão, como se tivesse, ó, estou lendo aqui na mão, né? Então, o Vilas Boas, naquela época, pelo menos naquela fase da história do Brasil, tem um ano atrás, mais ou menos, ele estava declaradamente informando aos brasileiros que ocorreria intervenção. Aí a gente não sabe qual foi a reação da tropa. Aí alguns coronéis, novamente, se rearticularam e estavam promovendo a insurgência. Mas daí deve ter 5 mil coronéis no Brasil. E tem tenentes, né? Tem tenentes. Já houve a Revolução Tenentista, que os militares comunistas mataram tenentes que estavam dormindo. Os comunistas são terríveis, cara. Eles traem seus próprios colegas. Eles matam seus próprios colegas. Lá no Forte Copacabana, eles mataram, acho que foi em 1935, mataram os tenentes, colegas deles, os militares comunistas mataram os caras dormindo, os nossos verdadeiros militares, porque nossos militares não são comunistas. Agora, voltando um pouquinho lá atrás, na minha conversa, os senhores se lembram quando eu falei que tanto na Bolívia quanto na Venezuela, lá no Peru também, os militares sempre se dizem que são democratas. Nós outros somos demócratas. Não, senhor, não. Somos demócratas. Não, nos involucramos em assuntos políticos, mas estão dando apoio aos comunistas. Eles são comunistas, eles matam, né? Os comunistas matam com uma facilidade muito grande. Os comunistas matam com uma facilidade muito grande. Matam até os próprios colegas militares, poxa. Isso é insanidade, isso é psicopatia. Então, meus amigos, vamos supor que realmente o L'Oréal esteja certo, eu, na minha análise, esteja certo, eu analisando a história, que os comunistas sempre tiveram infiltrados dentro das Forças Armadas. Então, eleições não adianta. Votar, não votar, votar em branco, votar nulo, não adianta. Tem que ter intervenção mesmo. Nós temos que, de alguma maneira, nos organizarmos um grupo. Nós somos vários líderes, várias pessoas conhecidas. Quando eu digo líderes, eu digo pessoas conhecidas no mundo da sociedade, do povo brasileiro, que nos veem, né? Tem vídeos mesmo com 2,5 milhões de views, né? De pessoas que viram, e fora os outros canais que postaram, etc. Então, meus amigos, existem centenas de pessoas assim, que nós poderíamos nos reunir e traçarmos uma estratégia. E quando nós fôssemos fazer alguma manifestação, alguma coisa, ou escrever um ato público, a gente transformasse isso em coisa pública mesmo e postasse nos jornais, desse entrevista nas televisões, para que a população brasileira inteira saiba, porque a população inteira só vai saber que existe um movimento forte pela intervenção quando as televisões divulgarem. Porque existe um movimento fortíssimo pela intervenção, mas as televisões não falam. Os senhores sabem disso, né? Não precisa explicar. Essas 2, 3 milhões que viram só um vídeo meu, com certeza, a boa parte não são nem muito intervencionistas ativos, como nós somos, mas estão interessados pela política brasileira. Rapaz, eu estou vendo aqui que já está com 14 minutos, eu vou ter que desligar. Deus, Pátria, família, boa sorte para todos nós, amigos. Compartilhem esse vídeo, divulguem. Nós temos que mostrar, ensinar a história, até para pessoas letradas, inteligentes, sapientes. Não adianta ficar filosofando sobre eleições, votar, não votar. Nós temos que fazer a intervenção militar, exigir que os militares salvem e libertem o povo. É o que nós queremos. Nós, brasileiros, todos nós queremos ser salvos. Nós estamos já agindo para sermos salvos. Agora falta os militares dar uma mãozinha. E daí, se precisar, chama o pessoal lá
dos mariners dos Estados Unidos, chama o pessoal do Mossad, para em 2 dias prender aí uns 2.000 comunistas e grandes corruptos. Um abraço.